nobres pares, um pouquinho também ao encontro do que a vereadora Andressa comentou, nós temos ligações com muitas educadoras, professoras da rede, principalmente da gestão compartilhada das escolas de educação infantil do nosso município. E ontem, na verdade, na segunda-feira, hoje já é quarta, muitas entraram em contato conosco. E a principal reivindicação, vereadora Andressa, é a escuta. Porque o que acontece? O vereador Cláudio não está aqui, ele faz muitos acordos com relação aos encontros sindicais, e ele sabe que tudo é uma construção que tem que se fazer. Quando, em setembro, estivemos na Secretaria de Educação, a primeira coisa que fizemos foi, inclusive, ter chamado o Senalba. Chamamos todos os atores que fazem a educação de Caxias do Sul, e uma das entidades foi o Senalba. E ali, na época, em 2023, 2024, começamos uma construção que tinha um documento, um aditivo, em 2024, e ele foi assinado em maio com a época secretária Flávia. Mas quando nós trouxemos a notícia do que tínhamos conseguido, por exemplo, o adicional de insalubridade para a cozinheira, 2 atestados por ano para os pais retirarem o parecer pedagógico nas escolas dos filhos, vale combustível em substituição ao vale transporte para que assim desejar, o quinquênio. À época, o presidente do Senalba se emocionou, porque era uma luta de muito tempo que vinha vindo. Então, assim, algumas coisas, principalmente com relação também ao percentual, porque a gente tem um limitador, não é o secretário da Educação que dá, o limitador é através do orçamento do município, que vem, inclusive, dito pelo secretário de Receita e Gestão e Finanças. Receita e Finanças. Então, penso que neste parte, momento, se possível, vereador Edson, o que tem que se criar é assim, essa aproximação, essa conversação, porque o que eu senti ontem, primeiro que, assim, quando a Vossa Excelência fala, tem muitas coisas que têm que ser arrumadas. Eu lembro, vereador Friso, que no encontro de contas que tivemos à época, em 2023, do recurso que é designado às gestões compartilhadas, que à época era Educaxias, Ludegrim e EJA, Jardelino Ramos. Sobrava um recurso e ali nós conseguimos, através de uma autorização, que 500 mil para cada instituição fosse utilizado para fazer a manutenção. Ou seja, isso foi sendo feito uma construção coletiva, inclusive com a gestão. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de gestão compartilhada, principalmente, nós temos que envolver todos os entes, que são as gestões compartilhadas, a Secretaria da Educação e o próprio sindicato. Nós temos que conversar. Temos que sentar. E eu, inclusive, desde que fiquei sabendo que haveria essa paralisação, nós também estamos tentando construir e conversar, não só como presidente da Comissão de Educação, mas como vereador. E por que eu não fui nessa movimentação? Eu não vou subestimar a inteligência de ninguém, eu sou da base. Eu fui secretário da Educação. Né? Então, nesse sentido, a gente tenta construir para que as pessoas se aproximem e dizer, aqui está legal. E chegar num consenso. Gostaria de estar lá, óbvio, mas aí me parecia um pouco de minha parte hipocrisia eu estar lá falando alguma coisa. Uma parte, né? Vereador. Então, é o que estou tentando trazer aqui junto com todos os nobres pares, porque estamos atentos a essa movimentação, a essa manifestação, e sempre coloquei o meu telefone pessoal, enquanto secretário também, e como vereador e presidente da comissão também. Quem quiser conversar conosco, e muitos entraram em contato, falei com muitas educadoras que falaram comigo, eu disse, olha, penso que é dessa forma que nós temos que agir. A Comissão de Educação ela está aqui para aproximar as pessoas e tentar arrumar algo que seja de comum acordo, que seja viável. Na verdade, elas estão dizendo, isso aqui não está legal. E a grande fala de todas as meninas, principalmente as meninas que entraram em contato comigo, elas disseram, Edson, nós gostamos do que fazemos. E o serviço que elas prestam é de excelência. Nós queremos ser escutados. Por isso que a gente tem que saber como é que se faz uma construção para se chegar ali num acordo coletivo, sindical, e tentar, dos itens, que se chegue num termo em que seja, bom, esse ano nós conseguimos, né?
Vereador Ramon, sua parte. Vereador Edson da Rosa, o senhor falou num tema que um pouco me deixa preocupado, que a Codeca paga R$30 de vale combustível, certo? Por dia para cada funcionário. Com o projeto do bilhete único que a gente protocolou para o executivo, esse valor ele cairia para R$11. Então, aí a gente vê onde está indo essas pessoas que poderiam estar andando de transporte público e hoje estão andando de veículo na nossa cidade. Obrigado. Não, o senhor misturou um pouquinho os assuntos, mas tudo bem. Olha só, e na questão da utilização do vale transporte, a utilização do vale transporte é de acordo com o regramento. Existe um regramento para que seja utilizado. Por exemplo, a pessoa tem que ter a CNH, né? Tem que ter a CNH. Está dizendo é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É importante que se diga. Então, na construção, quando tu apresenta as propostas e quando tu traz uma solução, e na época fazíamos isso, eu tenho certeza que a secretária vai também tentar se embrear nesse sentido, é que se faça o legal e que se aproximem as partes. Espero que consigam conversar, né? Eu não sei, vereadora, ela recebeu uma comissão? Então esse é um movimento de aproximação, que isso é de fundamental importância. Era isso, senhor. Obrigado. Para concluir, obrigado, vereador Edson da Rosa.